creo que la iglesia de Brasil está entrando a un tiempo muy importante. Acredito que a igreja no Brasil está entrando num tempo muito importante. Creo que la iglesia de Brasil va a comenzar a experimentar los mejores tiempos de su historia. Eu creio que a igreja no Brasil vai começar a experimentar os melhores tempos da história. Tú y yo debemos recordar que la iglesia es la esperanza del mundo. Eu e você precisamos lembrar que a igreja é a esperança do mundo. Y la iglesia local en Sao Paulo es la esperanza de esta ciudad. E a igreja daqui de São Paulo é a esperança da cidade. En toda Sudamérica las personas de esta ciudad están sin esperanza. Na América do Sul, a maioria das pessoas estão sem esperança. Están frustradas porque muchas veces han sido defraudados por nuestros gobiernos. Estão frustrados porque muitas vezes sofreram, se defraudaram com os nossos governos. Mi país es uno de ellos. Meu país é um caso deles. Pero mi país está experimentando cómo la iglesia ha comenzado a inundar la ciudad de gracia y misericordia. Mas o meu país está experimentando que a igreja está inundando a cidade de graça e de verdade. Por eso lo primero que te quiero decir en esta noche Por isso o primeiro que eu quero dizer para você nesta noite es que no pongas esperanza en un hombre. é que você não coloque a sua esperança num homem. Un hombre no va a transformar tu nación, Um homem não vai transformar a tua nação. pero la iglesia sí puede transformar esta nación. Mas a igreja pode sim transformar esta Y yo nação. estoy viendo en este instante a la iglesia, E estou vendo a igreja neste exato momento, porque la iglesia no es este auditorio. porque a igreja não é este auditório. La iglesia eres tú. A igreja é você. La iglesia es más que una institución. A igreja é mais do que uma instituição. La iglesia es un movimiento. A igreja é um movimento. Y yo creo que la iglesia en este tiempo debe desplegar sus velas E eu acredito que a igreja neste tempo deve abrir as suas velas para que el Espíritu de Dios comience a soplar y se comiencen a conectar con las personas. para que o Espírito de Deus comece a soprar e as pessoas comecem a se conectar entre as pessoas. Creo que este es un tiempo donde la iglesia debe recordar el rol que debe tener. Eu creio que neste tempo a igreja precisa lembrar o papel que ela precisa ter. La iglesia no solo debe ganar a las A personas. igreja não só apenas deve ganhar as pessoas. La iglesia no solo debe ver a las personas como personas que se pueden convertir a Jesús. A igreja não precisa ver apenas as pessoas como pessoas que podem se converter a Jesus. Cuando la iglesia mira a personas solo como personas que se convierten a una fe, Quando a igreja olha para essas pessoas como pessoas que apenas precisam se converter a uma fé, la iglesia se olvida de que las personas son seres humanos. a igreja se esquece que as pessoas são seres humanos. Seres humanos que sufren, seres humanos que a veces creen, seres humanos que son imperfectos. Seres humanos que às vezes são imperfeitos, que sofrem. Los seres humanos muchas veces se equivocan. Os seres humanos muitas vezes eles se equivocam. Cuanto la iglesia más humana se sienta, Quando a igreja humana, mais humana se sentir, dejará que Dios sea Dios en la iglesia. deixará que Deus seja Deus na igreja. Cuando la iglesia recuerde que es más humana, Quando a igreja se lembrar que é mais humana, entonces el poder de Dios se manifestará de una manera mucho más poderosa. então o poder de Deus se manifestará de uma forma mais poderosa. Pero creo que el rol de la iglesia en este tiempo en Sudamérica Mas eu acredito que o papel da igreja neste tempo na América do Sul debe ser un rol pastoral, deve ser um papel pastoral, no solo de conquistar. não somente de ganhar. Un rol pastoral está relacionado a la conducta y el carácter de las O personas. papel pastoral está relacionado com a conduta e o caráter das pessoas. Me encantó esta gran noticia que ocurrió hace una semana cuando el presidente electo de tu país pidió oración por él. Eu gostei de uma atitude que o presidente do Brasil, agora eleito, teve uma atitude para pedir oração pelo país. Porque fue la mejor oportunidad de enseñarle a los más de 200 habitantes de Brasil de que pueden clamar a Dios y Él responderá. Porque foi a melhor oportunidade que ele teve para pedir, para mostrar ao povo se clamarem a Deus para viver a melhor oportunidade. Formativa, Formar as pessoas, enseñar, ensinar, no solo conquistar. não somente ganhar. Cuando conquistamos cometemos a veces muchos errores. Quando conquistamos, às vezes cometemos alguns erros. Porque nos olvidamos que las personas muchas veces son sensibles. Porque nos esquecemos às vezes que as pessoas são sensíveis. Cuando conquistamos nos colocamos en la posición de que la iglesia solo habla, solo habla, solo habla, solo habla.
Quando ganhamos as pessoas, às vezes nos colocamos na posição somente de que a igreja somente fala, fala e fala. Las personas quieren ser escuchadas. As pessoas precisam ser ouvidas. Las personas necesitan ser escuchadas. As pessoas precisam serem ouvidas. No sé si te has dado cuenta que muchas cadenas de café procuran tener ambientes para que las personas se conecten a través de hablar, de ser escuchadas. Não sei se você já percebeu, mas muitas lojas de café elas têm um lugar, um bom ambiente para onde as pessoas possam se conectar, onde possam falar. Starbucks, por ejemplo, es una de las cadenas que genera atmósferas donde las personas puedan ser escuchadas. Starbucks, por exemplo, é uma rede de franquias onde ele gera espaços onde as pessoas podem se conectar, podem falar. ¿Sabías tú que uno de los elementos más importantes que Dios creó para que una persona crezca saludablemente son las relaciones? Você sabia que um dos instrumentos que Deus criou para que as pessoas possam crescer saudavelmente são os relacionamentos? La relación interpersonal. As relações interpessoais. En Génesis dice, y vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Em Gênesis diz, e viu Deus que não era um homem estar só. No era bueno. Não era bom. Le creó ayuda idónea. Ele criou uma mulher, uma ajuda idônea. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Fomos desenhados para viver em comunidade. Fuimos diseñados para relacionarnos. Fomos desenhados para nos relacionar. El día viernes yo salía a cenar con mis amigos Daniel y Felipe. Sexta-feira agora eu fui jantar com meus amigos Felipe e Y Daniel, otros jóvenes más. com alguns jovens também. Y la pasé increíble. Foi um dia incrível. A que no entendí alguna de sus bromas. Ainda que eu não entendi alguma das piadas, Porque brincadeiras. ellos hablan en portugués. Porque eles falam em português. Pero mi conexión con él Mas a minha conexão com ele me hacía inclusive disfrutar de un momento divertido. fazia com que também eu pudesse desfrutar um dia divertido. Yo estaba muy agotado, Eu estava totalmente esgotado, pero de esa cena salí energizado mas daquele jantar eu saí por energizado, mi amistad. porque a minha amizade, Igual cuando el día viernes yo me encontré con André Gallina, igualmente na sexta-feira eu me encontrei com o André Gadina o Galina. ou Galinha. Galina. Galina. I'm sorry, my friend. Sorry, my friend. No speak portugués. Em português. Ok. Palmeiras, dice. Daniel, es de Palmeiras. Daniel, do Palmeiras. Nada es perfecto. Nada é perfeito Ok. dele. Y yo lo vi muy bien vestido. E eu vi ele bem vestido, Igual que Daniel. igual o Daniel. Pero yo no lo veía hace un año. Mas eu não vi ele faz um ano. Pero cuando lo vi, wow, nos conectamos rápido. Mas quando eu vi ele, uau, a gente se conectou Porque hay muito una rápido. relación. É um relacionamento. Y comenzamos a bromear. E começamos a brincar. Y comenzamos a contarnos varias cosas. E começamos a contar várias coisas, vários assuntos. Wow, mi alma quedó, wow, E a minha alma ficou, uau, Andrés, mi amigo. esse André é meu amigo. No veía hace años también a Felipe Luz. Eu não vi há muito tempo também o Felipe Luz. Y cuando lo vi también, E quando eu vi ele também, vi otra vez la marca de Daniel en él. eu vi também a marca de Daniel nele também. Transformado, mi amigo. Transformado, meu amigo. Es muy buena influencia ser amigo de Daniel. Boa influência ser amigo do Daniel. Vi a Gustavo Vi a Gustavo con jeans rotos. com as calças jeans rasgadas. Oh my God. Oh my God! Él me ha dicho que es porque está orando mucho por Ele me Perú. disse que é porque ele está orando muito pelo Peru. Qué importantes son las relaciones. É muito importante os relacionamentos. Ahora escucha esto. Agora escuta isso aqui. La primera herramienta que te quiero enseñar dentro de este rol pastoral A primeira ferramenta que eu quero te mostrar dentro do papel da igreja se llama conexión. chama conexão. Si yo estoy conectado a Dios, Se eu estou conectado a Deus, podré conectarme a las personas. poderei me conectar às pessoas. Si yo no estoy conectado a Dios, Se eu não estou conectado a Deus, entonces siempre seré yo então serei sempre eu y no ellos. e não eles. Es interesante. É interessante Cuando uno tiene relación con Dios constante, quando alguém tem relacionamento com Deus constantemente. es cierto que crece y se edifica É verdade que ele cresce e se edifica a si y mesmo. que es transformado por Dios. E é transformado por Deus. Esa es una parte interesante, Essa é uma parte muito importante. importantísima. Importantíssima. Pero hay otra parte importante que no debemos olvidar. Mas tem uma parte também importante que nós não devemos Me esquecer. encanta lo que Jesús dice en Juan capítulo 10 de sí mismo. Eu gosto de uma passagem em João capítulo 10 que Jesus diz de si mesmo. Versículo 14. Verso 14, capítulo Prendan 10. sus Biblias, por favor. Abram suas Bíblias, por favor. Préndanlas. Liguem as suas Bíblias. Prendan. Liguem as suas Bíblias. Versículo 14. Verso 14. Jesús dice lo siguiente. Jesus diz o seguinte: Yo soy el buen pastor.
Eu sou o bom pastor, conozco a mis ovejas. conheço as minhas ovelhas. ¿Está entendiendo? Você entendeu? El pastor O pastor conectado a las ovejas. conectado às ovelhas. Ahora luego dice, Agora diz assim: y ellas me conocen a mí. e elas me conhecem. Es decir, personas Ou seja, pessoas, conectadas a otras personas. ou seja, pessoas conectadas a outras pessoas. Es interesante. É interessante, Versículo 15. verso 15. Como también mi Padre me conoce a mí, Como também meu Pai me conhece, Jesús conectado a su Padre, Jesus conectado ao seu Pai, y yo dice, conozco al Padre, e ele disse: conheço ao Pai, conexión. conexão. ¿Estás entendiendo? Você está entendendo? Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Assim que eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Esta conexión Esta conexão es importante, é importante, pero no debemos olvidar algo mucho más importante. mas não devemos nos esquecer algo que é muito mais Que importante. cuando Dios me habla, no te debes quedar solo con el tú, Cuando- sino debes recordar el ellos. Que quando Deus fala conosco, não deve só focar em nós, mas Ele quer nos lembrar de eles. Porque siempre cuando Dios te va a hablar, Porque sempre quando Deus vai falar contigo, lo va a hacer en plural, Ele vai fazer isso no plural, no en singular. não em singular. Siempre va a resaltar el ellos. Sempre vai reforçar o eles. Pero cuando solo te quedas con el tú, Mas quando você só permanece com o você, entonces tu perspectiva del reino de Dios, então a tua perspectiva do reino de Deus, tu perspectiva de la a iglesia, tua perspectiva da igreja, siempre va a ser una perspectiva egoísta y limitada. sempre vai ser uma perspectiva egoísta e limitada. Porque siempre vas a decir, ¿por qué ahora están haciendo esto? E você vai dizer: mas por que agora que você vai falar? Por que agora estão fazendo isso? ¿Por qué pintaron la iglesia de negro? Por que pintaram a igreja de preto? ¿Por qué hay predicadores así con jeans rasgados? Por que o pregador agora é com calça rasgada? ¿Por qué ahora están aceptando a LGTBI en la iglesia? Por que agora estão aceitando LGBT dentro da igreja? ¿Por qué por qué están haciendo esto tan contemporáneamente? Por que estão fazendo agora tudo isso aqui de forma contemporânea? Porque es una perspectiva del tú Porque isso é uma perspectiva só focada em y você no del ellos. e não deles. La iglesia que está conectada a Jesús siempre pensará en el ellos. A igreja que está conectada a Jesus sempre pensará nos eles, nos demais. Tal como dice el eslogan de tu iglesia. Tal como diz o slogan da tua igreja. Una iglesia que ama a la ciudad. Uma igreja que ama a cidade. Una iglesia que está conectada con la ciudad. Uma igreja que está conectada com a cidade. Me pasó algo este fin de semana. Aconteceu algo comigo este final de semana. A mí me encanta tomar café. Eu gosto muito de tomar café. ¿A cuánto les gusta el café? Quantos gostam de café? La Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios. A Bíblia diz que sem café é impossível agradar a Deus. Está en Primera de Gilbert. Está em 1 de Gilbert. Así que yo he venido varias veces a Sao Paulo y nunca encontré un buen point de café. Assim que quando eu vim várias vezes para o Brasil, nunca encontrei um lugar que seja bom de café. Hasta que un día el pastor Augusto me habló de un lugar que era un laboratorio de café. Até que um dia o pastor Augusto me convidou para um lugar que era bom de café. Ah, Gustavo. O pastor Gustavo. Perdonen que en Augusto, Gustavo. Perdoe que Augusto é Gustavo. Ya lo aprendí. Já aprendi. Gustavo, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Gustavo, Gustavo. Gustavo, 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 Gustavo. Gustavo. Shock, 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 shock. Así que él me llevó a un lugar muy bueno donde hacen el mejor café de Sao Paulo. Assim que ele me levou num lugar, o melhor lugar que eles fazem um bom café. ¿Tú te acuerdas cuál es el lugar donde queda la zona? Você lembra do lugar onde fica esse café, pastor? Ya se olvidó. Já esqueceu. Él no toma café. Ele não bebe café. Y yo fui este fin de semana con dos amigos que son pastores también, E aí eu fui nesse final de semana com mais dois pastores que são amigos meus. de la iglesia del pastor Marco Noé. Da igreja do pastor Marcos Noé. Así que cuando yo llegué, Aí quando eu cheguei, me di cuenta de algo muy diferente, eu percebi de algo que era muito diferente, que te lo voy a decir en un instante. que eu vou falar para você em alguns momentos. Cuando las personas se conectan a Dios, se pueden conectar con las personas. Que quando as pessoas se conectam a Deus, podem se conectar com as pessoas. Siempre será el ellos. Sempre será o eles. ¿Me está entendiendo? Você está entendendo? ¿Está buena la traducción? Está boa a tradução? ¿Está entendiendo? Você está entendendo? Como los noté en silencio, pensé que ya todos habían sido arrebatados al cielo. Como eu percebi que vocês estavam tudo em silêncio, eu achei que já tivessem todos sido arrebatados para o céu. Come on, acuérdese de la respuesta. Seja bom, preciso da sua resposta. Es muy importante. É muito importante. Así que cuando una persona está conectado a Dios, se vuelve vulnerable. Assim que quando uma pessoa está conectada a Deus, se torna vulnerável.
Porque los cristianos necesitamos ser vulnerables. Porque os cristãos precisamos ser vulneráveis. Cuando los cristianos no son vulnerables, Quando os cristãos não são vulneráveis, están transmitiendo de que son perfectos, estão transmitindo de que são perfeitos, de que todo está bom. de que tudo está bom. Es cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿y cómo estás? E aí você pergunta para um cristão: como é que você está? Bom. Bom, bem. Tu matrimonio, ¿cómo está tu matrimonio? Como está Bom. o teu casamento? Teu casamento? Bom. ¿Cómo están tus hijos? Como estão Bom. os teus filhos? Bom. Todo bom. Tudo bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Mentira. Mentira. Porque los cristianos Porque os cristãos pasamos por luchas. passamos por lutas. Yo tengo 25 años de casado, Eu tenho 25 anos de casado, pero no soy el mejor esposo. mas eu não sou o melhor esposo. Ella no es la mejor esposa, Nem ela a melhor esposa. aunque ella me ha soportado más tiempo. Ainda que ela tenha me suportado muito mais tempo. No somos los mejores padres. Não somos os melhores pais. Oh, voy a hacer un experimento. Vou fazer uma experiência aqui. ¿Hay alguien perfecto aquí? Tem alguém perfeito aqui? Otro experimento. Outra experiência. ¿Alguien perfecto aquí? Alguém perfeito aqui? Porque si hay alguien que es perfecto aquí, es de Marte. Porque se alguém que seja perfeito aqui é de Marte. Escucha esto. Escuta isso aqui. No existen personas perfectas, Não existe pessoas perfeitas. pero sí existen personas saludables. Mas sim existe pessoas saudáveis. Es interesante. En Interes- esta semana, É interessante que ¿cuántos nesta han semana. pecado? Quantos pecaram nesta semana? Wow, ¿cuánto pecador acá hay en tu iglesia, Daniel? Uau, quanto pecador tem aqui nessa igreja, Dênia? Yo no sé qué hago acá porque yo soy muy santo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque eu sou muito santo. Esta semana, ¿cuántos se enojaron? Esta semana, quantos ficaram bravos? Mucha ira en este Tem lugar. muita ira neste lugar. ¿Se da cuenta? No existen personas Vocês perfectas, perceberam? Não existe pessoas perfeitas. pero sí personas saludables. Mas sim pessoas saudáveis. Por eso, qué importante es que tú y yo nos podamos hacer vulnerables. Por isso é importante que você e eu possamos nos tornar vulneráveis. Porque cuando yo me hago vulnerable, Porque quando eu me torno vulnerável, yo puedo decir, es verdad, esta semana me enojé, pero me cogí del amor de Dios para enojarme menos. e essa semana, se você ficou irado, você pode dizer: mas eu abracei o amor de Deus para ser transformado. Es verdad, yo todavía estoy en luchas sexuales, en luchas de adicciones, pero estoy acudiendo a Jesús para que Él me termine de transformar. É certo, sim, eu estou com lutas sexuais, estou sendo tentado, mas eu estou indo para Jesus e ser transformado por Ele. Porque cuando tú haces esto, comunicas, un evangelio real, Porque quando você faz isso, você comunica um evangelho real, no irreal. não irreal. Las personas están cansadas de ver que los cristianos somos personas irreales, As pessoas estão cansadas de ver os cristãos que são como pessoas irreais, ficticias. fictícias. Vulnerabilidad produce confiabilidad. Vulnerabilidade produz confiabilidade. Porque entonces la otra persona va a decir, ah, entonces yo también puedo contarte esto. Porque a outra pessoa vai poder dizer assim para você: agora eu posso contar isso para você. ¿Sabes por qué las personas a veces no quieren contar a personas cristianas sus luchas? Sabe por que às vezes as pessoas não querem contar as suas lutas para pessoas que são cristãs? Porque a veces los cristianos respondemos y las intimidamos. Porque às vezes nós cristãos respondemos e geramos intimidação nelas. Y les decimos, ¿cómo es posible que tú estés haciendo eso? E dizemos para elas: como é possível que você está fazendo isso? Tú tienes que dejar ya eso. Você tem que largar isso. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Agora sai daí em nome de Jesus. Y nos olvidamos que las personas pasan por procesos. E nós esquecemos que as pessoas passam por processos. Así que yo llegué a ese café. Assim que quando eu cheguei naquele café, Y cuando yo estaba entrando al café, me di cuenta que el anfitrión no era anfitrión, sino era anfitriona. e quando eu cheguei naquele lugar, eu pude ver que não era um anfitrião, era uma anfitriã. ¿Usted me entiende? Você entendeu? Yo me di cuenta rápido. Eu percebi muito rápido isso. Así que comencé a ser muy intencional. Aí, assim, dessa forma, eu fui muito intencional naquilo que eu vou te falar. Yo quise que ella, que era él, se siente que yo le estaba tratando normalmente. Eu falei para ela, quis dizer para ela que era ele que eu a estou tratando normalmente. Así que ella se dio cuenta que yo era de un país que no hablaba portugués, Aí ela percebeu que era de um país que não falava português que yo hablaba español, e eu falava espanhol. y entonces me conecté rápidamente. Aí eu me conectei muito rapidamente com ela. Mis amigos pastores no se dieron cuenta. Meus amigos pastores não perceberam isso. Entonces, luego de ahí nos sentamos en una mesa y
ella vino a preguntarnos qué es lo que queríamos Aí tomar. logo em seguida essa mesma pessoa, a anfitriã, veio nos perguntar o que nós queríamos tomar. Y ahí se dieron cuenta mis amigos que él era ella. Aí souberam os meus amigos que não era ele, era Así ela. que ellos comenzaron a... tic, 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 tic. Aí eles ficaram. Y entonces yo le dije, yo soy de Perú y me encanta mucho el café. Aí eu disse para ela: uau, eu sou do Peru e eu gosto muito de café. Y ella me preguntó, porque yo tenía una pulsera de un color del evento donde yo estaba predicando. Aí ela me perguntou pela pulseira de uma cor chamativa e falou de onde que era esse evento. Yo le dije, soy pastor, estoy predicando en este evento. Aí eu falei: eu sou pastor, estou pregando neste evento. Y cuando ella se dio cuenta que era pastor, su actitud cambió. Aí quando ela percebeu que eu era pastor, a atitude dela mudou. Y yo me di cuenta que su actitud cambió. E eu percebi que a atitude dela mudou. Y yo le dije, ¿qué café me recomiendas? E aí ela falou, aí eu falei para ela: o que você me recomenda de café aqui? Ella se dio cuenta de que yo no quería dejarla que se vaya. Ela percebeu que eu não queria que ela deixasse, que ela fosse embora. Y entonces ella se hizo muy vulnerable. Então ela se tornou muito vulnerável. Porque dijo, yo sé una palabra en español, pero es una palabra muy grosera. Aí ela falou para mim: olha, eu sei uma palavra em espanhol, mas ela é quase um palavrão. Pero no te preocupes, aquí todos somos pastores. Aí eu falei para ela: não, mas não esquenta não, todos aqui somos pastores. Ella dijo, es que yo soy una chica muy mala. Aí ela me disse: mas é que eu sou uma menina muito má. No te preocupes porque nosotros somos pastores muy malos también. Mas nós somos pastores tão bons assim, muito maus também somos. Entonces ella dijo la palabra en castellano muy fuerte. Então ela disse para mim a palavra em espanhol e castelhano que era muito forte. Se las voy a decir. Eu vou te falar para Tal você. vez en portugués no significa lo mismo, Talvez em português não signifique o mesmo, pero en español es fuerte. mas em espanhol é muito forte. Entonces ella dijo, yo soy una chica mala que a veces me siento muy cachonga. Então ela disse assim: eu sou uma menina muito má que às vezes fico muito excitada. Entonces mis amigos se quedaron, Então os meus amigos ficaram. pero yo me reí. Aí eu comecei a rir. Ella se sorprendió Ela ficou surpresa que yo, un pastor, no la juzgue, que eu, pastor, não a julgue, porque conexión porque conexão produce vulnerabilidad. produz vulnerabilidade. Vulnerabilidad produce confianza. Vulnerabilidade produz confiança. Y cuando tú te conectas con las personas, E quando você se conecta com as pessoas, poco a poco puedes ir hablándole la verdad que le va a traer libertad. pouco a pouco você pode falar da verdade que vai trazer libertação a essa pessoa. Los cristianos a veces somos un poco impacientes. Os cristãos às vezes estão um pouco impacientes. Queremos el resultado ya. Queremos o resultado já. Es como cuando un líder trabaja con adolescentes. É como quando um líder que trabalha com os adolescentes. Un líder que trabaja con adolescentes siempre debe recordar que no va a haber resultados en 8 o 9 años. Um líder que trabalha com adolescentes precisa lembrar que não vai ter um resultado daqui a 8 ou 9 anos. Porque los adolescentes están en un proceso de cambio continuo. Porque os adolescentes estão num processo de mudanças contínuas. Un día te aman, Um dia eles amam un día você, te odian. outro dia eles odeiam você. Un día abren su corazón, Um dia eles abrem o teu coração, otro día no te quieren decir nada. quando eles vão falar não quer dizer nada. Pero cuando tú los ves a ellos como Jesús los ve, Mas quando você vê a eles como Jesus as vê, entonces sabes que verás resultados de aquí a 9, 10 años. então você saberá que sim, terão resultados daqui da 9 Yo a soy 10 el anos. yo soy el resultado de que un hombre me vio a mí como Jesús me veía. Eu sou o resultado de um homem que viu eu como Jesus me via. En mi iglesia yo era la oveja negra. Na minha igreja eu era a ovelha negra. Era un adolescente que era muy voluble en mis emociones. Era um adolescente que era muito volúvel nas minhas emoções. Siempre estaba dándole la bienvenida a las chicas que venían por primera vez a la iglesia. Sempre estava dando as boas-vindas às meninas que vinham à igreja pela primeira vez. Había que amar a las personas. Tínhamos que amar as pessoas. Pero era muy descalificado. Mas eu era muito desqualificado. Tenía muchos problemas sexuales. Tinha muitos problemas sexuais. Muchos problemas en mis emociones. Muitos problemas nas minhas emoções. Pero los adultos me descalificaban. Mas Saulo não me desqualificava. Los adultos me descalificaban. Os adultos me desqualificavam. Pero hubo un adulto Mas houve um adulto que vio lo que Jesús vio conmigo. que viu que Jesus viu em mim. Él se conectó conmigo. Ele se conectou comigo. Él no sacó a relucir mi condición. Ele não trouxe à tona a minha condição. Es interesante, Jesús cuando se conectaba con las personas no
restregaba la condición del ser humano. É interessante que quando Jesus se conectava com as pessoas, não trazia apenas à tona a sua condição delas. Siempre les llamaba por su nombre. Sempre as chamava pelo seu nome. Cuando fue a Jericó por una persona que era corrupta y ladrona, un cobrador de impuestos, Quando foi a Jericó por uma pessoa que era corrupta, ladra, se paró frente al árbol y dijo: oye, corrupto, baja del árbol porque si no te quemo con árbol y todo. ele não falou assim: olha, seu anãozinho sem vergonha, safado, corrupto, desce daí. Ele não falou isso. Él le llamó por su nombre, le Él dijo: llamó. Zaqueo, baja, quiero ir a tu casa para almorzar juntos. Ele o chamou pelo seu nome: ei, Zaqueu, desce depressa que eu vou almoçar em tua casa hoje. Escucha, no se trata de que hagas cosas para agradar a Dios. Escuta isso, não se trata de que você faça coisas para agradar a Deus. Se trata de que conozcas a Dios para que en ti nazca el deseo de hacer su voluntad. Se trata de que você conheça a Deus para que em você nasça um desejo de conhecer a sua vontade. Es interesante, cuando Jesús resucitó, É interessante que quando Jesus ressuscitou, a los primeros que buscó fueron a los que le traicionaron y le dejaron solo. as primeiras pessoas que Jesus buscou foi aquelas que negaram e que perseguiram. Es más, uno le dijo: yo jamás te voy a negar. Inclusive um deles negou para ele, falou: eu jamais vou te negar. Y Jesús le dijo a Pedro: es cierto, no me vas a negar. E Jesus é verdade, ele falou: Pedro, você não vai me negar, 3 veces me vas a negar. mas 3 vezes você vai me negar. Pero en Juan 21 dice que Jesús fue a buscar a Simón. Mas em João 1 diz que Jesus foi procurar Simão. Y cuando fue a encontrarse con él, no le dijo: hey, desleal, infiel, traidor, he venido para arreglar cuentas. E quando Jesus foi procurar Simão, não falou: ei, seu traiçoeiro, eu vim que você pague as contas aqui. Não foi isso. Sino le dijo: Simón. Senão disse Simão. Simón significa caña. Simão significa cana. O también cuando inclusive fue a llamar a Moisés. E menos, Jesus não chamou a Moisés. Moisés, cuando sale desterrado de Egipto, sale con una gran etiqueta de asesino, Moisés, quando ele sai de Egito, ele sai com uma grande etiqueta de assassino, porque había matado a un hombre. porque ele tinha matado um homem. Y llegó a un pueblo que se llamaba Madián, donde adoraban a Baal. Depois ele foi num povo onde ele se casou com uma moça que adorava um sacerdote Baal. Y él era un asesino y medio pagano. Ele era um assassino e meio pagão. Y Dios acaso lo llamó: ¡hey, asesino, ven! E Deus o chamou ele assim: ei, assassino, vem. No, Não. él le dijo: Moisés. Deus disse: Moisés. ¿Por qué Dios siempre nos llama por nuestro nombre y no por nuestra condición? Por que Deus sempre nos chama pelo nosso nome e não pela nossa condição? Porque Dios conoce que somos frágiles. Porque Deus sabe que nós somos frágeis. Porque Dios nos conoce. Porque Deus nos conhece. Y nos llama por nuestro nombre porque quiere recordarnos que nos conoce y que Él nos puede ayudar. Quando Deus nos chama pelo nosso nome, Ele sabe que com isso nos lembra que nos conhece e que nos pode ajudar. Que siempre va a estar con nosotros. Que sempre vai estar conosco. Quiero hacer un paréntesis. Quero abrir um parêntese. Cuando Jesús siempre responde con preguntas. Quando Jesus sempre responde, Ele responde com perguntas. Siempre responde con preguntas. Sempre responde com perguntas. ¿Te acuerdas cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar? Você lembra quando Pedro estava se afundando no mar? Y Pedro grita: ayúdame, Jesús. E Pedro grita: me ajuda, Jesus. Y entonces Jesús tira la mano y le dice a Pedro: ¿por qué dudaste? Então Jesus estende a sua mão e fala para ele: por que você duvidou? Eso no fue un regaño. Isso não foi um reclamo com ele. Esto no fue una exhortación. Isso não foi uma exortação. Lo que Jesús estaba diciéndole a O Pedro: que Jesus estava dizendo a Pedro: no tienes por qué dudar, siempre estaré a tu lado. você não tem que duvidar, sempre estarei ao teu lado. Siempre tendrás mi mano fuerte para levantarte. Sempre você terá minha mão forte para você se assegurar. ¿Usted está entendiendo? Você está entendendo? ¿Tiene sentido esto para usted? Tem sentido o que eu estou falando para você? Ahora escuche esto. Ahora escuche Si va a esto. aplaudir a Jesús, hágalo de verdad. Se é para Jesus, faz isso de verdade. Si yo me conecto a Jesús, me podré conectar a las personas, Se eu me conecto com Jesus, me conecto com as pessoas. porque me haré vulnerable. Porque me tornarei vulnerável. Y esa vulnerabilidad producirá un evangelio real. E essa vulnerabilidade produzirá um evangelho real.
despertará confiabilidad en las personas. despertará confiança nas pessoas. Hace 1 año y 8 meses a mi esposa le detectaron cáncer al colon. 1 ano e 8 meses atrás, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de cólon. Un tumor de 6 centímetros. Tumor de 6 centímetros. 29 días internada. 29 dias internada. Yo tuve mucho miedo. E eu tive muito Yo amo medo. mucho a mi esposa. Eu amo muito a minha esposa. Estoy muy conectado a ella. Sou muito conectado com ela. Muchas de las cosas que yo soy producto de la manera como Dios la usó a ella para tratar Dios conmigo. Muitas das coisas que eu sou é fruto do que ela teve relacionamento com Deus e tratou comigo. Y comencé a tener miedo. E comecei a ter medo. Comencé a tener preguntas. Comecei a fazer perguntas. Comencé a tener dudas. Comecei a ter dúvidas. ¿Eso me hacía menos cristiano? Isso me fazia de eu menos cristão. ¿Eso me hacía menos ungido? Isso fazia de mim menos ungido. ¿Eso me hacía menos pastor? Isso fazia de mim menos pastor. ¿Eso me hacía menos Isso líderes? fazia de mim menos líder. Actualmente mi posición en la iglesia es una posición muy alta. Atualmente a minha posição na igreja é uma posição muito alta. Mi esposa y yo somos directores de lo que es el Ministerio de Generaciones. A minha esposa e eu atualmente somos diretores do ministério que chama Ministério de Gerações. Vemos desde niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. Vemos desde crianças, adolescentes, jovens e jovens adultos. En cada ministerio hay un pastor que está bajo nuestra Em cada responsabilidad. ministério tem um pastor que está debaixo da nossa liderança. Pero tuve miedo, Mas eu fiquei com medo. pero tuve dudas, Eu tive dúvidas. pero tuve preguntas, Eu fiz perguntas. porque soy un ser humano. Porque eu sou um ser humano. Eso no me hace menos cristiano. Isso não faz de mim um menos cristão. Esa es la mejor oportunidad para que el poder de Dios se desate. Essa é a melhor oportunidade para que o poder de Deus seja desatado. Porque yo le dije a Dios, yo no puedo con esto. Porque eu falei para Deus, Deus, eu não posso com isto. Yo no puedo afrontar esto. Eu não posso afrontar isto. Pero te necesito. Mas eu preciso de você. Entonces Dios decía, E Deus dizia, yo sé, Gilbert, que tú no puedes, eu sei, Gilbert, que você não pode. pero yo sí puedo. Mas eu sim posso. Y ahora te voy a sostener. Agora eu vou te Y sustentar. ahora te voy a levantar. Agora eu vou te levantar. Qué importante es hacerte vulnerable. Que importante é você se tornar vulnerável. Porque yo sé que tal vez aquí hay personas que están pasando problemas de enfermedad muy difíciles. Porque eu sei que aqui tem pessoas que estão passando por problemas de enfermidade muito difíceis. Y tal vez tienen miedo de contarle a otro cristiano o a su líder que tienen miedo o que tienen dudas. E talvez tenham medo ou receoso de contar para outros líderes que eles têm medos e dúvidas a Porque respeito se van dessa a sentir enfermidade. descalificados. Porque eles podem se sentir desqualificados. Porque van a sentirte que no son maduros en la fe. Porque eles podem sentir que não são maduros na fé. O porque van a sentir que tienen una espiritualidad débil. Ou porque eles vão pensar que tem uma espiritualidade muito fraca. Yo quiero decirte que tu miedo, Eu quero te dizer que o teu que medo, tu debilidad que a tua fraqueza es la puerta para la manifestación más grande de esperanza en otras personas. é a porta para a manifestação de esperança para outras pessoas. Para que otras personas puedan ver cómo en tu debilidad Para tú que- te abrazas de algo más fuerte que tú. Para que outras pessoas possam ver que na tua fraqueza você se abraça de algo mais forte do que você. Y entonces ellas también quieran desear eso. Então elas também vão querer desejar isso. Pero cuando todo es perfecto, Mas quando tudo é perfeito, entonces las personas dicen, então as pessoas dizem: esto es mentira, isso é mentira, esto es una fantasía. isso é uma fantasia. Y cuando llegan Quando elas vêm al cristianismo para o cristianismo y pasan sus primeras luchas e passam as suas primeiras y lutas pasan sus primeras pruebas, e passam as primeiras provações, ¡prac! elas caem. Hace más o menos 3 semanas atrás, 3 semanas atrás, una joven que mi esposa y yo estamos discipulando uma jovem que a minha esposa e eu estamos discipulando, recayó recaiu. en adicciones Ela teve uma queda nos problemas de drogas muy fuerte. muito forte. Y lo que escuchó ella de nosotros, E que ela lutou, ela que se lembrou isso de nós. yo fui a su casa, Eu fui para a casa dela, ella estaba muy brava, ela estava muito brava. estaba con los rezagos de la droga. Estava ainda com a droga ainda nela. Yo no quiero ver a nadie, yo no quiero escuchar a nadie. Pateaba la puerta de su cuarto. Aí ela falava assim: eu não quero ouvir ninguém. Ela ficava chutando a porta Su da porta madre do quarto estaba en la dela. sala. A mãe dela estava na sala. Y en eso yo estaba orando con su mamá cuando ella sale. E naquele momento eu estava orando pela mãe dela. E naquele momento ela sai. Su mamá estaba con mucho miedo. A mãe dela estava com muito medo. Y ella dijo, mamá, yo te he dicho que no quiero que traigas a nadie. E aí ela falou para a mãe: mãe, mas eu não quero que você traga mais ninguém aqui. Entonces yo abrí mis ojos Mas eu abri os meus olhos y le dije, e eu disse a ela: sabes, tu mamá y muchos en la iglesia te amamos. sabe, a tua mãe e muitos na igreja te amamos. Y lo único que queremos
es que te vaya bien. E o único que queremos é que te vá bem. Sabes, tal vez no tenemos una respuesta en este instante. Sabe, neste momento talvez nós não temos uma resposta neste Es momento. más, yo no sé qué decirte en este É instante, verdade, eu não sei o que te dizer agora. pero hay alguien que te puede acompañar. Mas tem alguém que pode te acompanhar. Hay alguien que te puede cuidar. Há alguém que pode cuidar de você. Hay alguien que puede saciar la necesidad de tu alma. Há alguém que pode saciar a necessidade da tua alma. Solo quiero que me dejes decirle a ese alguien que lo haga. Só me deixa, por favor, falar para esse alguém que ele faça isso agora. Hazlo rápido. Ah, aí ela falou, faz isso então. Así que yo oré. Aí nesse momento eu orei. Han pasado casi un mes. Passaram-se um mês. No, menos de un mes, perdón. Menos de um mês, perdão. Y hace poco ella me escribe Faz pouco tempo ela me escreveu y me dice que nunca dejó de pensar en esa oración. e ela me disse que nunca deixou de pensar naquela Aún oração. en los momentos muy de adicción que tenía. Ainda nos momentos que ela tinha mais tentação com as drogas. Personas reales Pessoas leais muestran un evangelio real. pessoas reais mostram o evangelho Tengo real. que avanzar rápido. Temos que avançar rápido. Conexión produce vulnerabilidad. Conexão produz vulnerabilidade. Vulnerabilidad despierta confianza. Vulnerabilidade desperta confiança. Pero hay una segunda herramienta que nos puede ayudar a tener este rol pastoral en la ciudad. Mas tem uma segunda ferramenta que pode nos ajudar a desempenhar o nosso papel pastoral na cidade. Se llama acompañamiento. Chama-se acompanhamento. Qué importante es acompañar a las personas. Que é importante acompanhar as pessoas. Las personas pasan por temporadas muy duras As pessoas passam por temporadas muito duras y a veces son necesario que solo las acompañes, e às vezes é necessário que somente você as acompanhe. solo las escuches Você somente as ouça. o tal vez ores por ellas. Ou talvez que você ore por elas. ¿Por qué siempre los cristianos queremos resolver todo inmediatamente Porque sempre os cristãos querem resolver tudo imediatamente y nos olvidamos que las personas pasan por procesos, e esquecemos que as pessoas passam por processos. procesos de transformación? Processo de transformação. Me encanta esta herramienta Eu gosto desta ferramenta. porque acompañamiento te va a enseñar a que recuerdes Porque acompanhamento vai ensinar você que você lembre que necesitas tener paciencia. que você precisa ter paciência. Paciencia es soportar, Paciência é suportar. es soportar, Suportar. cargar, Carregar. no es aguantar. Não é aguentar. Paciencia no es aguantar. Paciência não é aguentar. Aguantar es hacer las cosas en tus propias fuerzas. Aguentar é fazer as coisas nas tuas próprias forças. Paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu. Paciência é uma manifestação do fruto do Espírito. Lo haces, cargas a personas en las fuerzas de Dios. Você carrega as pessoas nas forças de Deus. Por ejemplo, tal vez André no me puede cargar a mí Por exemplo, André talvez ele não pode me carregar, porque yo peso más. porque eu peso muito mais. De repente yo sí a él. De repente eu consigo Pero carregar lo ele. que Andrés sí puede Mas o que André pode sim es soportarme é me suportar. mis 100 kilos. Meus 100 quilos. Shock, 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 shock. Choque. ¿Me está entendiendo? Você está entendendo? Habrá temporadas donde tú necesitas cargar a personas en sus momentos difíciles. Haverá momentos em que você precisa carregar essas pessoas nos seus momentos difíceis. Por eso me encanta lo que Pablo dice acerca del amor. Por isso eu gosto do que Paulo fala a respeito do amor. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo puede y todo lo soporta. Diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Dice que el amor, cuando dice todo lo sufre, Quando diz o amor tudo sofre, en el original la palabra sufre es techo. no original a palavra sofre é teto. Techo. Teto. Teto. Techo. Techo. Teto. Techo. Dice todo lo cubre. Todo cobre. Dice que el amor cubre las debilidades de las personas. O amor cobre as fraquezas das pessoas. No encubre, Não encobre, cubre. cobre. Sabes, en Sao Paulo, Você sabe, em São Paulo, las personas están buscando techos. as pessoas estão procurando tetos. La iglesia debe ser como techo, A igreja precisa ser como teto, que cubre las debilidades de las personas mientras el amor de Dios las comienza a transformar. que cobre as fraquezas das pessoas enquanto o amor de Deus começa a transformá-las. Pero a veces la iglesia se comporta como un resaltador, Mas a igreja às vezes se comporta como um marcador que resalta las debilidades de las personas. que reforça a fraqueza das pessoas. Es como que de repente diga,
É como você dissesse assim: Oh, André es un hombre de Dios increíble. oh, André é um homem de Deus incrível. Dios lo usa de una manera interesante. Deus usa ele de uma forma interessante. Pero su hermano, Mas o irmão dele, hay que orar por su hermano. temos que orar pelo irmão dele. Ah, es que su hermano es muy mundano. Não, é que o irmão dele é muito mundano. Resalto. Marca, reforça. Estoy resaltando la debilidad de otra persona. Estou reforçando a fraqueza de outra pessoa. No tengo que hacer eso. Eu não preciso fazer isso. Tengo que ser techo. Eu preciso ser um teto. Escucha esta parte final. Escuta essa parte final aqui. El amor es como un video, O amor é como um vídeo, no como una foto. não como uma foto. A veces pensamos que el amor es como una foto, Às vezes nós pensamos que o amor é como uma foto, que se queda con el momento de debilidad de la persona. que fica com o momento da fraqueza daquela pessoa. Ah, aquí, ¡plum! André cayó. Ah, ó, aqui, André caiu Uy, y se queda con esa foto. e fica com aquela foto. Y ¡plum! Aquí se volvió a equivocar. Ah, olha aqui, ele voltou a errar. Otra foto. Outra foto. Y la iglesia tiene muchas fotos de las debilidades de las E a personas. igreja tem muitas fotos das fraquezas das pessoas. El amor no es como una foto. O amor não é como uma El amor foto. es como un video O amor é como um vídeo. que dice, oh, André aquí se equivocó, pero voy a seguir filmando porque el propósito de André es que en Cristo será más que vencedor. Deu pra entender? Mas o amor não é como uma foto, é como um vídeo. Então, se André caiu aqui, olha aqui, ele não caiu, ele está andando, eu vou vê-lo, ele vai levantar em nome de Jesus com o amor de Deus transformador. Pero la segunda herramienta de acompañar Mas a segunda ferramenta de acompanhamento es enseñar. é ensino. Esto pasó en 1 Samuel capítulo 3 versículos 7 y 9. 1 Samuel 3, versículos 7 a 9. Por el tiempo solamente lo voy a mencionar. Pelo tempo não precisa abrir, só vou mencionar. Elí estaba discipulando a Samuel, Eli estava discipulando Samuel, un adolescente. um adolescente. Y repentinamente Samuel escucha la voz de E Dios. de repente Samuel ouve a voz de Deus. Pero pensó que era Elí quien lo estaba llamando. Mas Samuel pensou que era Eli que o estava chamando. Así que escuchó, Samuel. Assim que ele ouviu Samuel. Y Samuel fue donde Elí, ¿me estaba llamando, maestro? E Samuel foi onde Eli falou: você está me chamando, mestre? Y Elí le dijo, no, yo no te he llamado. Ele falou: não, não estou te chamando você. Ocurrió una segunda vez. Aconteceu pela segunda vez. Y Elí dijo, yo no te estoy llamando. Ele disse: não estou te chamando. Pero cuando ocurrió por tercera Mas vez, quando aconteceu pela terceira vez, Elí se dio cuenta de algo. ele percebeu algo, Que era Dios quien estaba hablando al joven. que era Deus que estava falando com o jovem. Entonces en el versículo 7 Então no verso 7 dice lo siguiente. diz assim: Y Samuel aún no conocía al Señor y nunca antes había escuchado la voz de Dios. e Samuel ainda não conhecia Deus e a palavra de Deus não lhe fora revelada. Qué importante es que recuerdes É esto. importante que você lembre disso. Las personas As pessoas muchas veces no han escuchado nada de Dios. muitas vezes não têm ouvido falar nada de Han Deus. escuchado la religión. Têm ouvido a religião. Han escuchado cosas incorrectas. Escutaram coisas incorretas. Han escuchado esto. Escutaram isso aqui. Ó. André, tráeme esa silla, por favor. André, pega essa cadeira para mim, por favor. Préstame esa silla, Daniel. Presta essa cadeira, por favor. Necesito que venga un adolescente de 13 años. Preciso que venha um adolescente 14. de 13 anos ou 14 Rápido. anos, rápido. Ven rápido. Come on. Listo. Pronto. Vamos. Esto es lo que a veces pasa. Isso aqui é o que acontece às vezes. No. Please. Please. Yo el cristiano, Eu- completo. Já. Yo el cristiano, él el mundano. Eu cristão, ele mundano. Yo el salvo, Eu salvo, él el perdido. ele o perdido. En el liderazgo ocurre lo mismo. Yo el santo, Eu santo, él el carnal. ele o carnal. Yo el consagrado, el ungido, Eu o consagrado ungido, él el mundano. ele o mundano. Pero en el reino de Dios, Mas no reino de Deus, cuando tú acompañas a las personas, quando você acompanha as pessoas, es al revés. é ao contrário. Yo el cristiano Eu cristão, busco conectar el corazón de esta persona a Jesús. procuro conectar o coração desta pessoa a Jesus. Yo el pastor, el líder, Eu, pastor e líder, busco que mis discípulos crezcan a niveles mayores. procuro que os meus discípulos cresçam a níveis maiores. Yo no soy su techo, Eu não sou o teto, es Dios su techo. é Deus o teto. ¿Me entiende? Você entendeu? Obrigado, Dios Obrigado. abençoe. Deus abençoe. Quiero terminar. Para terminar, Acompañamiento.
Daniel me estaba diciendo que al terminar vamos a ir a comer picaña. Daniel estava me dizendo que no momento de finalizar nós vamos comer picanha. Me distrajiste, men. Você me ¿De qué distraiu, estaba Daniel. predicando? Eu estava pregando. Quiero terminar. ¿Me puedes dar 5 minutos? 5 minutos. Eu quero terminar, Ok. me dá 5 minutos. Cuando tú acompañas a las personas, Quando você acompanha as pessoas, debes recordar de tener paciencia você deve se lembrar que precisa ter y paciência de enseñar. e de ensinar. Enseñar es repetir las cosas una y otra vez, Es- una y otra vez, una y otra vez. Ensinar é repetir as coisas uma e outra vez, uma e outra vez. Por eso qué importante es recordar esto, Por isso que é importante lembrar disso aqui. que cuando Dios sopló aliento de vida sobre nosotros, Que quando Deus soprou fôlego de vida sobre nós, sopló características de vida, soprou características de vida, imagen y semejanza, imagem e semelhança, libre albedrío, livre-arbítrio, bondad. bondade. Fuimos diseñados para hacer lo bueno. Fomos desenhados para fazer bom. Ese es otro mensaje. Outra mensagem. Pero cuando Él sopló sobre nosotros, Mas quando Ele soprou sobre nós, nos dio el poder de la palabra, nos deu o poder da palavra, de la lengua. da língua. Sí, Sim, Dios le dijo, quiero que le pongas nombres a los animales. sim. Deus diz para Adão: eu quero que você coloque o nome nos Es animais. más, en el Nuevo Testamento se cita muchos principios acerca del poder de la lengua. É mais, no Novo Testamento se menciona de vários versículos sobre o poder da língua. Yo tengo poder cuando digo, hoy, Gustavo. Eu tenho poder quando eu digo: Lo dije bien. Gustavo. Gustavo. Gustavo, Gustavo, ¿por qué tú siempre llegas tarde? Gustavo, por que você sempre chega atrasado? Tú eres un tardón. Você sempre chega atrasado. Eres débil en tu carácter. Você é fraco no teu caráter. Yo puedo marcar a Gustavo Eu posso marcar Gustavo con las palabras. com as palavras. A veces la iglesia hace eso. Às vezes a igreja faz isso. Señala Aponta pecadores, pecadores, inmundos, imundos, gente mala. gente má. Qué importante es las palabras. Que importante que é a palavra. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Provérbios capítulo 12, verso 18. Mira este proverbio lo que enseña. Olha este provérbio que ele ensina. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura. ¿Quién es un sabio? Que é um sábio? ¿Una persona que tiene mucha información? Uma pessoa que tem muita informação? No. Não. ¿Una persona que conoce mucha teología? Uma pessoa que conhece muita teologia? No. Não. Un sabio es una persona que tiene conocimiento y lo pone en práctica. Um sábio é uma pessoa que tem o conhecimento e a coloca em prática. Si Dios nos ha dado el privilegio de conocer la verdad, Se Deus nos deu o privilégio de conhecer a verdade, entonces emitamos palabras que potencien a las personas a conectarse a esa verdad. então emitamos palavras que potencializem as pessoas a se conectarem com a verdade. ¿Te acuerdas del café? Você lembra daquele café? En ese instante cuando ella nos dijo esa palabra muy fuerte, Naquele instante que essa mulher nos disse essa palavra que era muito forte, ella se sintió muy confiable de poder decirnos eso. ela se sentiu muito chegou em confiança para nos falar outras coisas. Entonces yo le dije a uno de mis amigos, te queremos invitar a la iglesia de mi amigo. Aí eu perguntei para os meus amigos: nós queremos te convidar à igreja do meu amigo. Ella dijo, no, pero ustedes no me conocen, yo soy muy mala. E ela disse assim: não, mas vocês não me conhecem, Soy eu sou una muito chica má. muy mala. Eu sou uma menina muito má. Pero yo le dije, en la iglesia también hay muchos chicos y chicas malas. Mas eu falei para ela: sim, mas na igreja também tem muitos meninos e meninas más. Porque la iglesia es como un hospital, Porque a igreja é como um hospital, donde todos estamos en terapia, onde todos estamos em terapia, donde todos estamos en un proceso. onde todos estamos num processo. Pero mi amigo se tartamudeó. Mas o meu amigo começou a tagarelar. Dale la dirección. Dá o endereço para ele. A veces la iglesia Às vezes a igreja deja de entender que el evangelio es para todos. deixa de entender que o evangelho é para todos. Quiero terminar con esto. Eu quero terminar com isso aqui. La tercera herramienta de un corazón pastoral. A terceira ferramenta de um coração pastoral, La tercera herramienta del rol de la iglesia en este tiempo. a terceira ferramenta da igreja neste tempo, Del rol de la iglesia en este tiempo. do papel da igreja neste tempo, Es ser inclusiva. é ser inclusiva. ¿Quién te ha dicho que ser inclusivo es aceptar el pecado o lo incorrecto? Quem diz para você que ser inclusiva é aceitar o que é errado, o que é pecaminoso?
Muchos piensan que ser inclusivo es tener licencia para pecar. Muitos pensam que ser inclusivo é a licença para pecar. Esa palabra no significa eso. Essa palavra não significa isso. Esa palabra significa incluir a todos. Essa palavra significa incluir a todos. Me encanta lo que dice mi amigo Chris Mendes. Me encanta o que diz o meu amigo Chris Mendes, Mendes, que la cruz que a cruz es un puente é uma ponte entre un mundo imperfecto y un reino perfecto. entre um mundo imperfeito e um reino perfeito. Y la iglesia tiene que entender esto, E a igreja precisa entender isto, que tiene que ser un lugar de puertas abiertas, que tem de ser um lugar de portas abertas, donde todos puedan entrar y hacerse vulnerables. onde todos podem entrar e se tornar vulneráveis. Porque cuanto más vulnerables se hagan, Porque quando mais vulneráveis se façam, Dios actuará con gracia y misericordia. Deus agirá com graça e misericórdia. El mundo está esperando de que la iglesia los incluya en el O evangelio. mundo está esperando que a igreja os inclua no evangelho. Pero a veces la iglesia está alejando al pecador. Mas às vezes a igreja está afastando o pecador. Termino con esta historia. Termino com essa história aqui. Cuando Jesús fue a Samaria, Quando Jesus foi para Samaria, Él dijo, me es necesario pasar por Sicar. ele disse que era necessário passar por Sicar. ¿Por qué? Por quê? Recuerda que los judíos no se podían ver con los samaritanos. Lembra que os judeus não podiam se ver com os samaritanos. Para un judío, un samaritano era como un perro. Para os judeus, os samaritanos eram como os cães. Era peor que un publicano. Era pior que um publicano. Y Jesús dice, me es necesario ir a Sicar, E Jesus disse: me é necessário passar por Sicar, una ciudad donde vivían, la gran mayoría de habitantes eran asesinos, quienes iban a ese lugar a esconderse y a vivir. a maior parte dos habitantes dessa cidade eram assassinos que iam ali para se esconder. Pero fue por una mujer Mas foi por uma mulher que había tenido más de 5 maridos. que havia tido mais de 5 maridos. Es interesante, esta mujer fue a traer agua al mediodía. É interessante que esta mulher foi retirar água ao meio-dia. ¿Por qué iba al mediodía a traer agua? Por que ela ia ao meio-dia ¿Por retirar qué no água? iba a la mañana? Porque ela não ia de manhã. Porque no quería encontrarse con el resto de personas. Porque ela não queria se encontrar com o resto das pessoas. Personas que la juzgaban, Pessoas que julgavam ela. personas que la descalificaban. Pessoas que as Ella desqualificavam. quería evitar problemas con las personas. Ela queria evitar problema com as pessoas. Pero Jesús fue en ese momento, Mas Jesus foi naquele al momento, mediodía, ao meio-dia, por la mujer que no tenía esperanza, por aquela mulher que não por la tinha mujer esperança, que había sido por descalificada, aquela mulher que tinha sido desqualificada, por una mujer que tenía una reputación en su ciudad la peor. uma mulher que tinha uma reputação de ter sido a pior. Y Jesús dice a esta mujer E Jesus diz para esta mulher, que a partir de ahora e a partir dali, Él será la fuente de agua para esa persona. que Jesus será aquela fonte para aquela pessoa. Es interesante el final. É interessante o final. Usted conoce la historia. Você conhece a história. Lo que Jesús estaba haciendo O que Jesus estava fazendo era quitar el peso de su pasado. era remover o peso do seu passado. El peso de su pasado que le quitaba esperanza. O peso do passado dela que tirava a esperança dela. El peso de su pasado que le aplastaba con culpabilidad. O peso do passado dela que amassava com Él estaba culpabilidade. diciendo, pero ahora yo te daré de beber. Mas Jesus estava dizendo: agora eu te darei de De tu beber. interior correrán ríos de agua viva. Do meu interior fluirão rios de água viva. Y es interesante esta parte É final. interessante essa parte aqui final. El cuadro final me encanta. O quadro final é maravilhoso. La mujer reconociendo a Jesús como su Salvador. A mulher reconhecendo Jesus como seu Salvador. La mujer yendo a hablar de Jesús a su ciudad. A mulher indo falar de Jesus à sua cidade. Pero la escena que más me marca Mas a cena da qual eu mais gosto no es esa, não é essa. sino yo creo que hay un cuadro de esa escena. Senão que eu creio que tem um quadro daquela cena. El pozo O poço y el cántaro de la mujer en el pozo. e o cântaro daquela mulher no poço. La mujer ya no necesitaba ese cántaro para sacar agua de ese pozo, A mulher já não precisava mais daquele cântaro para retirar água daquele poço. porque había entendido Porque que tinha la entendido. fuente de agua viva ahora era Jesús, Porque tinha entendido que a fonte de água viva era y que Jesus. Jesús estaba en ella, E que Jesus estava com ela. porque Jesús la había incluido en su plan
y en su reino. Porque Jesus já tinha incluído no seu plano e no La seu iglesia reino. de Sao Paulo tiene que incluir a todas las personas A en igreja esta de São ciudad. Paulo tem que incluir todas as pessoas Todas dessa las cidade. personas tienen que conocer este evangelio. Todas as pessoas têm que conhecer este evangelho. Quiero que cierres tus ojos, por Eu quero que favor. você feche seus olhos, por favor.